Olá, sou Alisson Roberto, professor de Química Orgânica. Vamos para a aula Funções oxigenadas. Eles são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente se depara com essas estruturas moleculares, é reconhecido pela presença desses três elementos químicos, que são os álcools, os éteres, as cetonas, ésteres, fenóis, aldeído, ácidos carboxílicos. Os álcool, um muito conhecido, é o álcool etanol, adicionado à gasolina, álcool líquido e também álcool em gel. O éter, ele era um anestésico muito usado em laboratório, pois ele tem o poder de paralisação do sistema nervoso naquele local que é injetado. As cetonas é muito usado como solvente. Os ésteres, eles são aromas artificiais de tutti-frutti, morango. Os fenóis, eles são muito encontrados em desinfetantes. Aldeído, essas substâncias têm o poder de conservação de peças para o estudo de anatomia. Os ácidos carboxílicos, um muito comum é o vinagre, pois ele tem uma ação de eliminar odores de alimentos. Então, portanto, é muito comum dentro dos nossos dia a dia estar em contato com essas substâncias pertencentes às funções oxigenadas. Funções oxigenadas, vamos partir para o estudo dos álcools. Uma coisa muito comum em química orgânica, principalmente, é a gente conseguir identificar a substância no qual a gente estiver se referindo pela sua composição molecular. No caso do álcool, o que ocorre é que a identificação da substância acontece pela presença do elemento carbono, saturado, todas as ligações simples, seguido de oxigênio e hidrogênio. Isso faz com que eu consiga identificar a substância. O nome dessa substância. A gente usa o nome do hidrocarboneto, mas a terminação -ol. Como, por exemplo, esse composto, eu tenho 2 carbonos, prefixo -et. Veja só que as ligações entre carbono, elas são simples. Vamos usar o intermédio -an. Terminação -ol, porque eu estou me tratando de uma substância chamada álcool. Outro fato muito interessante é a apresentação dessas moléculas em que, nessa configuração, eu estou demonstrando a estrutura dos átomos que se combinam oxigênio e hidrogênio por ligações. Esse outro modelo molecular, estrutura molecular, ele é chamado de modelo bolas e varetas. As bolinhas representam os átomos, a coloração identifica cada elemento químico diferente e as varetas representam as ligações entre os átomos. Esse outro modelo de esferas, ele apresenta apenas os átomos ligados uns aos outros. O nome usual dessa substância, que é usado em laboratório, nas indústrias, eles comumente usam a palavra álcool, prefixo indicativo da quantidade de carbono, mais a terminação -ico. Os álcools, eles podem se classificarem como monoálcool, quando eu tenho um único grupo álcool dentro da composição molecular, diálcool, quando eu tenho 2 grupos álcool na composição molecular, poliálcool, quando eu tenho vários grupos álcool nessa mesma composição molecular.
Os álcools também podem ser identificados como álcool primário, álcool secundário, álcool terciário. O primário, o grupo H, está ligado a um carbono primário. Álcool secundário, o grupo H está ligado a um carbono secundário. Álcool terciário, o grupo álcool está ligado a um carbono terciário. Aplicação dos álcools. Ele é um combustível muito usado em bebidas alcoólicas. Eles têm o poder de esterilizante, elimina germes e bactérias, e são solventes polares. Se mistura facilmente com a água. Os fenol. A gente viu em um outro slide que os fenol eles têm o poder germicida, bactericida. O que faz com que eu identifique a substância em uma determinada apresentação molecular é o grupo OH ligado ao benzeno. A sua nomenclatura, eu vou usar hidróxido, porque esse grupo é hidróxido, mais benzeno. Aplicação tem ação bactericida, usado em desinfetantes. Propriedades: líquido incolor, muito volátil, não inflamável. Uma substância muito usada é o eugenol, que é uma substância extraída do cravo, usado nos antissépticos bucal. Essa é a estruturação do eugenol. Veja só que eu posso identificar a substância como fenol pela presença do grupo H mais o benzeno. O éter. Eu vou sempre nos éteres, eu vou ter o oxigênio entre carbono. Isso faz com que eu identifique a substância como éter. Nomenclatura: hidrocarboneto, terminação ox, mais o outro hidrocarbono correspondente. Como, por exemplo, o nome desse hidrocarboneto ligado ao oxigênio é o metil, né? Terminação ox, proveniente dos éteres. Terminação metano, porque o outro hidrocarboneto correspondente é o metano. Ou posso chamar de éter dimetílico. É um éter, realmente, a substância di, porque é 2 e 2 radicais metílicos. Nome usual: éter, radical menor, mais o radical maior, regra de nomenclatura. Propriedades: líquido incolor, altamente inflamável, muito volátil. Aplicação: a anestesia, porque ele paralisa o sistema nervoso quando injetado naquele local de um determinado paciente, e pode ser usado também como solvente. Mas o seu poder anestésico realmente existente nos éteres, ele foi abandonado pela xilocaína, porque essa substância, devido a ser autoinflamável, estava causando incêndio em laboratórios. Aldeído tem uma terminação AL na sua nomenclatura. Hidrocarbono correspondente, mas a terminação AL. O que faz com que eu identifique realmente essa substância é a presença do carbono, ligado por dupla ligação oxigênio, e o hidrogênio ligado ao carbono. Essa estruturação molecular tem 2 átomos de carbono, prefixo et, ligações simples entre carbono intermédio AN, mais a terminação AL, demonstrando que a substância é um etanal, família dos aldeídos. Propriedades: líquido incolor e um odor muito irritante. Aplicação: muito usado como conservante para estudo de peças de anatomia e também em aplicações
de embalsamamento de cadáveres. Essa é uma estruturação de como pode ser uma molécula realmente apresentada por carbono, as ligações e os átomos combinados, um ao outro. As cetonas, eles têm uma terminação ona. Você usa o nome do hidrocarboneto na nomenclatura, mas a terminação ona. O que faz com que eu identifique essa substância é que o oxigênio está ligado por dupla ligação ao carbono. Olha só que esse carbono, recebedor do oxigênio, ele é secundário. Tudo bem? Nome. Nós temos uma quantidade de 3 átomos de carbono, prefixo prop. Ligações simples entre carbono é an, mas a terminação ona. Portanto, esse exemplo eu vou ter como propanona. Propriedades: líquido incolor, tem um odor muito irritante, realmente, muito usado como solvente apolar. As mulheres usam muito para remoção de esmalte das unhas. Os ácidos carboxílicos apresentam a terminação óico. Ácido, nome do hidrocarboneto correspondente, terminação óico na sua nomenclatura. O que faz com que eu identifique essa substância é a presença do átomo de carbono ligado por dupla ligação ao oxigênio. Em seguida vem outro oxigênio ligado a hidrogênio, tudo combinado ao elemento carbono, átomo de carbono. Nomenclatura: ácido. Et, prefixo indicativo da quantidade de carbono, que é 2. An é o tipo de ligação entre carbono, que é simples, mas a terminação óico. Portanto, seu nome fica ácido etanóico. Propriedades: líquido incolor, tem um odor irritante, realmente. Aplicação: um muito conhecido é o ácido etanóico, que é o vinagre, é usado em alimentos para eliminar odor irritante proveniente de alguma amina volátil. Eles usam também para conservar alimentos. Os ésteres. Na sua nomenclatura, usa-se o nome do hidrocarboneto, mais a terminação ato, de nome do radical. O que faz com que eu identifique essa substância é a presença do átomo de carbono ligado por dupla ligação oxigênio. Em seguida, eu vou ter outra ligação do carbono a um oxigênio e, logo em seguida, radicais hidrocarboneto. Por exemplo, se dentro do composto eu tenho um átomo de carbono, como nessa amostragem de uma molécula pertencente à família dos ésteres, esse átomo preto é o carbono, em vermelho oxigênio e em branco os átomos de hidrogênio. Esse é o nome do hidrocarboneto. Só um carbono, prefixo met, ligações simples an, mas a terminação ato. De nome do radical que está ligado ao oxigênio, que é o metil, mas a terminação ila. Portanto, o nome desse composto fica metanoato de metila. Propriedades: ésteres de baixa massa molar são líquidos ao ambiente e os de alta massa molar são sólidos. Os ésteres de menor massa molar são pouco solúveis em água. Aplicação: usado como conservante. Aplicação: eles são os flavorizantes.
eles são aromas artificiais de tutti-frutti, de morango, de abacaxi. É muito interessante como a química dentro dos laboratórios ou indústria, eles conseguiram sintetizar esses aromas da natureza, de abacaxi, morango, laranja. Eles conseguem fabricar esses aromas artificialmente, tá? Portanto, esses ésteres são aromas artificiais. Fim da apresentação. Bons estudos.